Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa matéria. Vocês acharam que a gente não ia se ver, né? A gente vai se ver por aqui. Então, olha só retomando o conteúdo das nossas últimas aulas. A gente começou o tema 3 da apostila, que fala sobre mapas, né? E a gente iniciou esse tema falando sobre diferentes tipos de mapa. Vamos lembrar que existem 4 tipos de mapa: os mapas qualitativos, os mapas quantitativos, os ordenados e os dinâmicos. Tudo bem? Na última aula, a gente viu os elementos que o mapa tem que ter para ele ser considerado como mapa. Então, a gente viu que todo mapa tem que ter título, legenda, escala, pontos de orientação e fonte, certo? E a gente também comentou um pouquinho de como é que a legenda, né, ela apresenta aí os elementos que compõem o espaço. Ou seja, quais elementos a cartografia utiliza para representar diferentes elementos que compõem o espaço. E a gente comentou um pouquinho sobre o uso dos pontos, o uso das linhas e o uso das áreas. Tudo bem? Aí eu havia antecipado um pouquinho para vocês, já no final do vídeo, né, sobre os tipos de legenda. Então é o seguinte, a gente vai continuar a nossa aula a partir desse ponto. Tudo bem? Olha só, galera, a legenda, de longe, é uma das coisas mais importantes que existe no mapa, porque é ela que vai mostrar o significado dos elementos do espaço, ou seja, ela que vai mostrar o que os pontos significam a respeito do espaço representado, ela que vai mostrar o que as cores utilizadas para a elaboração do mapa representam na realidade, ela que vai mostrar também quais são, por exemplo, as linhas e o que elas representam em relação à realidade. Certo? Então, a legenda, ela que vai mostrar o significado dos diferentes símbolos. Símbolos, a gente está falando, então, de figuras geométricas, pontos, linhas, cores, que representam elementos do espaço. Ela que faz a gente entender o que cada coisa representa em relação à realidade do lugar representado. Tudo bem? E existem diferentes tipos de legendas. Olha só. A gente tem as legendas que trazem os símbolos, cores, pontos, figuras geométricas e assim por diante, né, como símbolos qualitativos, certo? E a gente tem as legendas que apresentam símbolos de maneira quantitativa. Então, isso vai variar de acordo com o mapa. Por exemplo, retomando a matéria, em relação aos mapas qualitativos, né, os mapas qualitativos eles vão apresentar símbolos qualitativos. E os símbolos qualitativos, tal como os mapas qualitativos, o que eles mostram? O que eles representam? Representam diferentes elementos que compõem a realidade daquele lugar. Lembra que a gente comentou? Se você assistir de novo o vídeo, você vai ver. Então, assim, para representar área de vegetação, área de água, estrada, área construída, são diferentes formas de uso do espaço e por isso a gente precisa de coisas que sejam diferentes para representar tudo isso. Cores diferentes, símbolos diferentes, achuras, que são aqueles tracejados, pontinhos, para representar diferentes áreas, diferentes formas de uso também diferentes, certo? Então, símbolos qualitativos, eles vão trazer essa ideia de diferença entre os elementos do espaço e a ideia é ficar bem fácil para quem esteja analisando o mapa conseguir visualizar essas diferenças e o que cada um corresponde. Tudo bem? Já os símbolos quantitativos, que algumas legendas vão apresentar, e que tipo de legenda? As legendas que forem correspondentes a mapas quantitativos e ordenados. Lembra, o mapa quantitativo ele vai mostrar a ideia de quantidade do fenômeno representado. Assim como também os mapas ordenados, eles vão mostrar a ideia da quantidade, mas sempre numa sequência, do menor para o maior ou do maior para o menor. E aí, então, por isso, né, nesses dois tipos de mapa, é que os símbolos quantitativos eles vão ser ideais. Né? Então, assim, quando a gente vê que os pontos vão sendo representados muito maiores conforme aquilo vai aumentando a quantidade, que as cores vão ficando mais fortes conforme vai aumentando a quantidade daquilo que se está representando, tudo isso, então, vão ser símbolos quantitativos que vão ser usados nas legendas de mapas quantitativos ou ordenados. Tudo bem até aqui? Agora eu quero que vocês virem a página, ou melhor dizendo, que vocês virem a página do livro de vocês para a página 18, tá? E aí, continuando. A gente tem também, né, os mapas dinâmicos, como a gente falou. E os mapas dinâmicos, eles vão mostrar então a ideia do fluxo. Lembra que a gente falou? Sempre algum elemento que sai de um ponto e termina em outro.
A gente falou como exemplo os movimentos migratórios, onde um grupo de pessoas sai de uma área e vai para outra. A gente também falou de rotas comerciais, né, que as mercadorias saem de um ponto e vão para outro. E esses mapas dinâmicos, eles vão fazer o uso das setas, como a gente já falou também. E as setas, turma, o que vai acontecer? Elas podem ser representadas de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu estou representando no mapa dinâmico fluxos diferentes, né, ou seja, fluxo migratório e ao mesmo tempo fluxo de mercadoria, isso tudo num único mapa, não dá para eu usar a mesma seta para representar coisas diferentes. Então vão ser usadas cores de setas, né, ou tipos de setas também diferentes. Além disso, a gente já deu uma comentada sobre isso no final da aula passada, que conforme mais larga é a seta, quer dizer que mais intenso, ou seja, em maior quantidade, é o fenômeno que está sendo representado. Então é o seguinte, as setas elas sempre vão passar essa ideia de fluxo. A gente pode usar no mapa dinâmico diferentes tipos de setas para representar rotas, fluxos diferentes, assim como também, dependendo da largura da seta, né, quer dizer que é mais intenso aquilo que está sendo representado. Tudo bem até aqui? Bom, seguinte, vocês vão fazer esse exercício aqui da página 18, mas já então dando continuidade à nossa matéria. Assim como o título e a legenda são importantes, como a gente já tinha comentado, a escala também é extremamente importante. E a escala, vamos lembrar, é ela que mostra a quantidade de vezes que um lugar foi diminuído para ser representado. Então, ao ver a escala, você já consegue saber quantas vezes aquele lugar foi diminuído para poder ser representado aqui na tela do computador, numa folha de papel e assim por diante. Tudo bem? É a escala que mantém uma proporção matemática em relação à realidade. Então, ela que vai mostrar quantos centímetros do mapa equivalem em relação à realidade. Ela mantém essa proporção matemática. Tudo bem? Bom, então só para retomar e finalizar o conteúdo da aula de hoje. Hoje a gente falou das características da legenda. Então a gente falou que as legendas, elas têm qualidades diferentes, ou seja, elas são diferentes de acordo com os mapas. Então, no caso, os símbolos qualitativos, né, que são então cores diferentes, símbolos diferentes, pontos diferentes, eles serão usados para os mapas qualitativos, que também querem mostrar informações diferentes a respeito do uso do espaço. A gente também falou então dos símbolos quantitativos, e eles vão ser usados em mapas quantitativos ou também em mapas ordenados, como a gente consegue observar aqui. No caso, então, lembra que a ideia de quantitativo é quanto maior a quantidade, né, mais intenso ou maior é aquilo que está sendo representado. Então, olha só, aqui, conforme fica mais forte a cor, quer dizer que maior é a quantidade daquilo que está sendo mostrado. Assim como também, quanto maior o círculo, maior também é a quantidade daquilo que está representado. Os mapas ordenados, eles também passam a ideia de quantidade, mas por sequência, sempre do menor para o maior ou do maior para o menor, vice-versa. Então, como a gente consegue observar aqui, ó, a informação está sendo ordenada do menor para o maior, assim como também eu posso visualizar do maior para o menor, certo? Então, os símbolos quantitativos, eles são usados nesses dois tipos de mapas. E, por último, os mapas dinâmicos, que são aqueles que passam a ideia de fluxo, como a gente já falou. E neles vão ser usados setas, e aí, dependendo da largura dessa seta, quanto mais larga ela for, quer dizer que maior, ou seja, mais intenso, é o fluxo que está acontecendo naquela área, seja de pessoas, de mercadorias e assim por diante. Agora eu quero que vocês façam um exercício aqui da página 18 sobre a escala, a gente fala na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima!